Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do RB Notícias, sempre ao vivo aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8.1. São 11h37. Eu quero mandar um bom dia especial para duas pessoas que eu estimo muito. Minha amiga jornalista Gina Menezes, que tem um portal também, folhadoacre.com. Começou aqui na TV, começou aqui no jornal, e hoje conseguiu a sua independência econômica e financeira. Está aí ajudando a desenvolver o Acre. E também para o meu amigo Domingos Sávio, que não perde uma edição do programa. O Sávio é um triatleta, ele faz tudo que você imagina. E é um funcionário exemplar do Sistema de Saúde do Acre. Funcionário do Pronto Socorro da Rio Branco, o PS. 11h37, agora com o apoio do Arasuper, que juntamente com a Aramix compõem a melhor, a maior e mais antiga rede de supermercados do Acre. No próximo mês teremos mais uma loja na Rocha Viana, ali no trevo do Tancredo Neves. Mais emprego e renda para o Acre e os acreanos. Tenho o prazer de conversar então com a professora Rosana Nascimento, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre, Sinteac. Seja bem-vinda. Bom dia. Obrigada, nós que agradecemos a oportunidade do espaço. A senhora está começando a ser conhecida como a Mulher do Chapéu. Essa já vem de muito tempo, já é. Professora, afinal de contas, nós temos 3 assuntos importantes aqui, então não vamos perder tempo, vamos logo direto ao assunto. Eu gosto de o primeiro é com relação à database. A do Estado é a mesma do município? Não, a pauta é diferente, né? Mesmo porque é reposição inflacionária, mas tem algumas especificidades, né? Não, eu digo, mas a database em si. Antigamente, a database normalmente era em março ou em maio, né? Não, é diferente. A do Estado é o mês de julho e a Prefeitura é o mês de janeiro. Ah, em janeiro. Mas, infelizmente, do Estado, nós estamos, desde que o governador assumiu, buscando fechar a negociação e ainda não conseguimos. O que está acontecendo? O que está faltando? Vamos lá começar pela Prefeitura. Prefeitura, nós já oficializamos, o prefeito Bocalon com um ofício, dia 5 de janeiro, estava aguardando a reunião com ele, não se pronunciaram. E hoje, rapaz, eu dei uma sorte de encontrar ele na farmácia. Aí já conversei com ele, ele já marcou a reunião para amanhã. Mas já tem uma reunião marcada hoje às 16 horas para tratar com a secretária de Educação Municipal a nossa pauta. Olha aí, ó. Dizem que não se deve tratar nada em mesa de bar, mas em farmácia pode sim. Por que não? Já assim, deu um bom dia e aproveitei, já falei, porque eu não perco as oportunidades. O patrão estava ali na minha frente, estou aguardando a reunião, imediatamente já cobrei. Qual é a sensação que a senhora sentiu ao conversar com ele sobre o assunto? Não, ele é uma pessoa sempre educada, pelo menos comigo, educada, não é? Deu um bom dia e tratou do assunto, já ligou para a secretária dele, que já ligou para o sindicato e já marcou esta reunião. E eu espero que ele esteja amanhã, da forma que estava hoje, simpático, sensível, de ouvir a nossa pauta e atender a nossa reivindicação. Porque a Prefeitura já anunciou o início das aulas 8 de fevereiro. Nós já tivemos a oportunidade de tratar do assunto numa reunião que a secretária fez com todos os gestores das escolas, que é do 5º ano, que vai para iniciar este ano. Os gestores disseram os problemas que tem hoje na escola, que não tem condições de receber essas crianças, porque está todo esse ano da pandemia abandonada pelo poder público, então precisa reestruturar, adequar para essa realidade e também que os professores se recusem a ir para a sala de aula sem a vacinação. E foram bem claros com a secretária. Não temos problema nenhum em iniciar o ano letivo, dia 8 de fevereiro, remoto. Aulas presenciais nós não vamos iniciar, nós não vamos chamar as crianças, porque nós não vamos ser responsáveis pela contaminação da criança. Porque se uma criança for contaminada na escola, o pai não vai culpar a Secretaria de Educação ou o prefeito, vai cobrar o gestor da escola. Então, eles não vão pegar essa responsabilidade para si. E está aí o índice enorme, agora está no pior momento da pandemia, seria irresponsabilidade em colocar os professores e as crianças em sala de aula. Aí dizer que os pais querem, isso não é uma realidade, porque os gestores da escola municipal fizeram uma pesquisa com a comunidade. Somente 10% de todos os entrevistados da rede disseram que queria que as aulas iniciassem. Qual o percentual? O restante, somente 10% dos entrevistados. É insignificante. O restante disse não mandaria seu filho para a escola nesse momento de grande risco da pandemia. Quando nós publicamos na rede social, é o mesmo posicionamento dos pais, que não vão enviar seus filhos para a escola. Professor, agora, só abrindo um parênteses aqui,
quando os diretores de escola dizem que o poder público abandonou, eles estão se responsabilizando também. Não, porque... não, é assim, ó, poder público, a Secretaria de Educação, porque tem atribuições da escola que está sendo cumprida. Mas a manutenção da estrutura de reforma, de trazer os equipamentos, de ter o cuidado, a limpeza do pátio da escola, tudo é de responsabilidade da SEMA. Eu achava que era da direção da escola. Não, o recurso que e vai para a escola... o que os diretores fazem, afinal? O recurso que vai para a escola é mínimo, não dá nem para fazer a manutenção do básico das coisas pequenas, tudo bem, então tá do material didático que é necessário. Os diretores tiram dinheiro do bolso, Muniz, para comprar uma torneira que esculhambou, para arrumar um cano, para isso, aquilo, outro. Então, assim, não existe dinheiro na escola suficiente para fazer a manutenção. O restante é com a Secretaria Municipal e isso não foi feito. Não estou dizendo que são os gestores, os diretores de escola. Tem escola chovendo dentro. Eu vi o relato lá dos gestores, a secretária também. Então, as escolas não estão em boas condições. Também não tem os equipamentos, os IPIs de proteção. Né? Inclusive, a diretora de ensino disse que ia pedir emprestado da Secretaria Municipal de Saúde. Se não está tendo nem para o pessoal da saúde, vai ter para emprestar para a Secretaria de Educação? Mais um ponto para a gente fechar a database do município para ir para o Estado. Qual o percentual de reajuste que vocês estão a defender? Olha, já são 2 anos sem reajuste. A ex-prefeita não atendeu nossa reivindicação e o último que teve foi um reajuste mínimo, né, que não foi o suficiente para cobrir o índice inflacionário. Então, além do percentual inflacionário, nós temos também a carreira piso da carreira de professores e de funcionários de escola. Qual o percentual de perdas acumulados? Se nós formos calcular, nós temos aí, considerando a desvalorização, um percentual bem razoável para ser reposto. Mas como as condições nunca estão favoráveis para os trabalhadores, a gente pede no mínimo as dos últimos anos. Porque se nós for pedir todos os anos de perdas seriam que vem quantos tendo... anos aí a defasagem? Nós temos aí, olha, desde 2000 que as negociações não têm sido fácil aos trabalhadores. Nunca é um percentual que a gente praticamente pede. desde a implantação do novo plano, sim, né? Sempre fica faltando. Se a gente pediu, estava um índice de 15, não, dá 5, dá 6. Então, sempre tem ficado esse acúmulo grande de percentuais. Tá, e com relação ao Estado? Fechando a prefeitura, dizer aos servidores que hoje à tarde tem reunião, amanhã tem uma tarde com o prefeito, hoje às 16 horas na Secretaria Municipal de Educação e amanhã no gabinete do prefeito. Portanto, nós já estamos encaminhando a data base com a nova gestão. E esperamos que o prefeito, que a secretária, tenha a sensibilidade de atender a nossa pauta e de não reiniciar este ano letivo presencial, porque o momento não está favorável para que todos voltem para o seu local de trabalho. Vamos à pauta do Estado. O Estado estamos desde 2018 tentamos com o governo anterior, não deu certo, o outro assumiu, fomos para a mesa de negociação, nos enrolaram o ano de 2019 todinho e o ano de 2020 também. Tenho dito, o governador está de parabéns com relação à pandemia, mas tem deixado a desejar no setor da educação. Desde que ele assumiu, que ele não nos atendeu com nada, pelo contrário, nos tirou. Tínhamos gratificação de educação especial, tirou, não pagou. Passou o ano de 2000... Qual o percentual? Não, os trabalhadores recebem de 5% a 15% por trabalhar com alunos, aí depende da quantidade de aluno por sala de aula. Tirou, não pagou. Aí a VDP é um problema enorme para pagar. É 30 milhões... Ainda são os mesmos critérios? Tem processos ainda de 2018 que não foram pagos. Então, tem muitas coisas, tentou tirar a gratificação, nós fomos lá, conversamos que se tirar a gratificação, Muniz, de funcionário de escola, ele vai passar fome. Ele já está passando necessidade, mas ele vai passar fome, porque hoje o que ele põe alimento na sua casa é com as chamadas dobras. E você sabe que a situação econômica do país está desastrosa. Todo mundo sabe o valor do arroz, que era antes dessa crise, quanto que está hoje, do feijão, um óleo subiu absurdamente, né? A gasolina tem disparado, quem usa carro sabe o quanto que está a gasolina, então tudo aumentou, menos o salário dos servidores. Então é necessário ter uma compreensão, nós temos um recurso para atender essa demanda, mas infelizmente tem argumentado, estamos na lei de responsabilidade fiscal, tem a lei disso, a lei daquilo, mas nós temos saídas para a lei de responsabilidade fiscal.
A gente encontra junto, dialogando, mas infelizmente nós percebemos que não tem uma boa vontade política do governador em atender a educação. E olha que os compromissos com a educação não foram poucos. Dia 1º nós vamos ter uma manifestação da categoria em frente ao Palácio. Que horas? Para amanhã? Começaremos às 8 da manhã. Aí, mas é irresponsabilidade chamar o pessoal, não, tudo dentro da segurança da vigilância sanitária, todos de máscara, de álcool gel, manter a distância. E você sabe que nós nunca colocamos uma quantidade exagerada de pessoas. Se mantiver a distância, dá a impressão de que teríamos mais gente na manifestação. E o espaço é grande, é o ar livre. Então, nós não vamos ficar agarrados, se abraçando. Não, nós vamos manter a nossa distância, mas vamos dizer que não vamos reiniciar o ano letivo se não tiver um ganho para a nossa categoria, porque já está abusivo. Já não suportamos mais. A senhora me falou que sente um distanciamento muito grande do governo em relação à educação. Muito. Então o governo está mantendo o distanciamento? Sim, mas no sentido de atender a nossa pauta. Nem Aí eu tenho tanto, dito, né? olha só, o secretário é aquela pessoa amável, né, muito educada, o professor Mauro, a gente tem uma ótima relação, mas eu tenho dito para ele, professor, não basta a gente ter essa ótima relação, tá aqui, vir aqui, sentar, e olha que às vezes a gente é muito duro com ele, e não atender a nossa pauta. Nós já estamos cansados, e ontem os sindicatos na reunião falaram isso para a equipe do governo, que o governo não esteve presente. Queriam criar mais uma comissão. Se eu quero saber de comissão, não. Esqueça essa comissão, vamos discutir o nosso ganho real. Né? Então, ficou para uma comissão depois, que é para a reformulação do PCCR, que tem algumas coisas distorcidas que realmente tem que ser corrigida. E discutir o ganho real. Dizer aos funcionários que eles ficam sempre apreensivos. Funcionário de escola tem um piso de R$ 831. Aí tu imagina, né, um ganho percentual em R$ 831. Então, primeiro tem que chegar ao mínimo, que é de lei, não pode ter menos do que um salário mínimo, para então ter qualquer ganho em cima desse novo piso, respeitando o salário mínimo. Como é que ficou a questão dos trabalhadores na educação lá da zona rural? Eles mantêm a vantagem ou perderam? Não, todo mundo hoje tem os mesmos direitos, tanto faz na zona rural, na cidade, dos direitos que tem no PCCR. A diferença é que trabalhar na zona rural, as dificuldades são enormes. Sim. Tanto das estruturas das escolas, o distanciamento, a questão do inverno, é multisseriado, então o sacrifício é bem maior do que quem está na rede urbana. Os sindicatos mantêm-se unidos nessa pauta? Com certeza, sempre estivemos no sentido de estar na mesa de negociação, negociando as pautas, elas são iguais, então nós fazemos pressão para que realmente essa pauta seja atendida. E agora a gente resolveu fazer um trabalho em conjunto, inclusive está indo mobilizar as escolas, falando em nome de todos os sindicatos, do CODEP, que representa os gestores de escola, e todo mundo está com esse espírito desta unidade em defesa deste direito dos trabalhadores. Um dia desse eu vi o presidente do CODEP, dando entrevista aqui no Bom Dia Rio Branco, Sim. Praticamente falando a mesma linguagem de vocês. Sim, é o que nós estamos discutindo, né? Então Aí tem a eles questão, estão unidos também. Justamente, dos concursados, Muniz, Sim. que nós estamos aí há tempos cobrando a contratação dos classificados do último concurso, mas a Secretaria tem alegado que não existe essas quantidades de vaga, e nós sabemos que existe, porque nós já tivemos quase 3.000 trabalhadores aposentados, entre professores e funcionários. Então, por que não nos chamar esses classificados, que a grande maioria está trabalhando como provisórios, mas colocam esses empecilhos. Inclusive, ontem teve uma publicação... Está se referindo ainda ao governo do Estado. Do Estado, porque nós saímos lá da pauta da Prefeitura, né? Que estão aí aguardando, esperançosos de ser contratado. E aí dizer a essas pessoas, até os concursados São da mais PM, ou menos quantos nessa condição? de classificados, dá quase 500 professores, né? E existe essa necessidade porque teve aposentadorias. Custa contratar os classificados? O impacto praticamente não vai ser grande porque eles já estão. Já estão na rede, né? o Estado já está pagando essas pessoas. E por isso que eu digo, há um descompromisso e um desrespeito com a educação por parte do governador. Ele poderia estar cumprindo com os compromissos que assumiu, ele poderia estar atendendo essa pauta, porque não vai alterar o orçamento do Estado, não vai alterar a lei de responsabilidade fiscal em contratar esses concursados que estão classificados. A senhora acha que uma conversa direta com o governador e não apenas com os representantes da educação não seria mais viável nesse momento? Ô Muniz, nós conversamos com todos, com os secretários, com o governador, mas nós queremos conversar com coisas concretas, definidas. Não ficar enrolando a gente 2 anos, entrando em 3 anos. Né? E o governador já foi em redes públicas dizer, ó,
vamos incorporar a VDP. Não incorporou. Vamos contratar todos os concursados. Tudo que ele falou não se cumpriu. Qual seria o impacto da incorporação da VDP? Não teria um impacto de dizer que não tem o dinheiro, vai desfalcar no Estado, porque ele já é um dinheiro existente para pagar este prêmio, que não chega a gastar todo, porque finda um monte de gente sem receber. E aí eu sempre digo, até por causa falei... dos critérios? Sim. Ontem eu falei a senhora na sempre mesa... questionou os critérios. Sim, né? Porque tem que... Olha só, ter uma falta, você não recebe o prêmio. Onde se viu o trabalhador não poder ter uma falta? Porque ele faltou um dia... É um pretexto, né? Ele sacrifica a sua vida 24 horas para a educação, porque não tem hora para a educação, e agora com as aulas remotas... Mesmo que ele justifique essa falta? É pior ainda, mesmo que ele justifique... Não, falta justificada, mas assim, a gente não consegue ter somente uma falta no seu trabalho, porque nós adoecemos, acontecem impedimentos que você não conseguiu chegar numa formação, você não conseguiu chegar no seu local de trabalho. Essas coisas têm que ser consideradas, eles não consideram. Então, são critérios duros para serem cumpridos. E é um dinheiro que poderia estar no bolso do trabalhador todo mês. E aí, assim, nós somos muito generosos com o governo. Nós ainda passamos dinheiro para o governo. Olha só, 30 milhões que vai poder contribuir na mesa de negociação, já é dito que é do trabalhador, que é um prêmio do trabalhador. Mas nós queremos receber esse dinheiro, nós queremos ter um mínimo de reposição inflacionária, porque nós já não estamos mais conseguindo sobreviver com a renda que nós estamos recebendo. Olha, agora, um PM ingressa na carreira, com o ensino médio, ele já ganha mais do que um professor com doutorado com 30 anos de serviço. É uma desvalorização. O máximo que nós ganhamos com 30 anos de serviço não chega a 5 mil, Muniz. E um PM ingressa com já ensino médio, no final da carreira. Ele já ganha mais do que 5 mil, porque ele tem um vencimento, ele tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. É mais do que um professor com doutorado com 30 anos de serviço. Nada contra os policiais, mas não, de a favor jeito nenhum. dos Nós estamos professores. fazendo um comparativo. Inclusive, quem está concursado, aguardando ser contratado, ficaram muito chateados, até foram alguns desrespeitosos com a minha pessoa, porque nós fizemos o seguinte argumento, que o governador estava nos enganando com a questão da lei de responsabilidade fiscal, que estava ultrapassado no limite. Nós sabemos se existe, se ultrapassou o limite, não pode ter contratação, não pode ter, alterar. Aí tem nomeação de SEC, e que bom dizer aos concursados, que bom, nós ficamos felizes de ter contratação de vocês, que nós cobramos concurso público e somos defensores dessas contratações. Porque o Estado não tem outro tipo de emprego e as pessoas concorrem ao concurso que é para garantir a sobrevivência da sua família. Claro. O que nós fizemos é dizer que ele estava nos enrolando, dizendo que estava acima do limite da lei de responsabilidade fiscal. Não está. Porque se estivesse, não poderia estar fazendo essas ações. Mas somos defensores dessas contratações, tem que contratar mesmo, fez o concurso, tem que ter contratação. E a educação, nós queremos que contrate todos que foram classificados no último concurso. Muito obrigado pela entrevista, professora. Foi um prazer. Estamos à disposição, dizer para a nossa categoria, dia 1º de fevereiro é dia de luta e não vamos retornar ou reiniciar ano letivo sem ter um ganho para a nossa categoria. Muito bem. Sucesso. Obrigada. Boa sorte. Bom, enquanto o Estado e o município falam em reinício, a rede privada já deu início ao ano letivo de 2021. E é sobre este assunto que nós vamos falar daqui a 2 minutos, depois do intervalo comercial, com o Tony De Luca, diretor do Colégio Meta, o mais antigo colégio particular do Acre. Até já.